Bom, gente, boa noite. O meu nome é Ricardo, sou aluno do curso de computação distribuída, né? Primeiramente, isso aqui Voltado vai em ser um rede, teste, aplicado em vamos ver como é que esse redes. troço vai E conforme a funcionar. primeira atividade Deve da tá nossa mostrando segunda meu semana, rosto, estou fazendo esse deixa eu vídeo para resumir os aproveitar aqui. capítulos 1 e 2 do nosso livro de Começar Educação à a Distância, do apresentação de IFMT. slides. No caso, eu optei por não usar o Tem um webcam monte de coisa que eu posso falar. para facilitar Blá, blá, o blá, aprendizado, blá. no caso, mas talvez nas próximas vezes eu decida usá-la, né? Para acabar com esse mistério de quem sou eu. E apesar de ter uma foto minha no perfil do nosso Moodle. Mas enfim, eu estou usando o sistema do Camtasia. É um software muito bom, assim, foi bem intuitivo, já com tutorial, apesar de estar em inglês. Infelizmente ele é pago, né? 30 dias de acesso grátis, mas vai servir para os nossos propósitos por enquanto. Bom, um pouco sobre a educação à distância. O que é o ensino à distância? O ensino ocorre por tecnologias da informação e comunicação. Como assim? Bom, existem várias tecnologias hoje atualmente. Existem a internet, existe televisão, rádio, os nossos computadores, por exemplo, são muito utilizados na videoconferência e assim por diante. E como de se esperar, eles são excelentes meios de comunicação. Além da comunicação física e aulas presenciais, esse é um método alternativo que se provou tão bom quanto o presencial, no caso. E vamos estar discutindo isso nessa apresentação. Bom, o ensino à distância ele se caracteriza pela separação física entre professor e aluno. Ou seja, o professor pode estar em um lugar e o aluno estar em um lugar diferente. Tem que ter essa característica para ser considerado um ensino à distância. O aluno pode estar em sua casa, o professor na sala de aula, assim por diante. É necessário um planejamento pedagógico diferente do convencional. Ou seja, não pode fazer uma estrutura voltada para ensino presencial e utilizar essa mesma estrutura para o ensino à distância, porque não vai funcionar. As características são muito diferentes, os ambientes, as tecnologias e infraestruturas e até os recursos necessários. Bom, existe a possibilidade de encontros e reuniões. No livro, por exemplo, foi citado aqui fazer amizades, formar um novo networking com os colegas de classe ajuda no desempenho das atividades acadêmicas e do aprendizado do aluno. Bom, é uma via de comunicação multidirecional. O professor conversa com o aluno conversa, manda mensagens, transmite conhecimentos com o professor e eles conversam com os tutores também. Ou seja, forma uma via de várias direções. Ela atende um número muito maior de alunos que o método convencional. Bom, como não é preciso de um espaço físico, não pelo menos o tempo todo, é possível atender um grande número de alunos, se tornando uma excelente ferramenta para ampliação da educação em todo o território nacional, por exemplo, e em todos os outros países também. O uso da tecnologia para a difusão de conteúdo, especialmente para lugares mais isolados, assim, é uma excelente ferramenta. O professor trabalha junto com tutores à distância para tirar dúvida dos alunos, para realizar atividades avaliativas, como é o caso dessa atividade, e assim por diante também. Bom, essa aqui é uma foto que eu peguei de um site de um blog que ela representa basicamente como funciona o ensino à distância. No caso, tem um satélite em cima, ela representa a tecnologia. No caso, por exemplo, se você fizer um programa de rádio e quiser que as pessoas ouçam ele, as ondas que serão responsáveis por transmitir. A tecnologia, no caso, é responsável por transmitir esse conhecimento. No caso, podemos ver na foto o professor transmitindo o conhecimento por meio de videoconferência para alunos na outra sala. Os alunos no seu quarto ou em qualquer outro lugar assistindo a aula e o professor e tutores tirando dúvidas dos alunos. Não precisa ser em tempo real, mas isso aí é bem interessante. Vou colocar uma foto para ilustrar um pouco esse processo. Bom, existe uma diferença entre mídia e tecnologia. Eu mesmo, quando eu li pela primeira vez, achei que era a mesma coisa. Mas uma mídia é uma forma de transmitir um conhecimento com determinados padrões. E ele faz uso de diversas tecnologias, como televisão, rádio, internet e assim por diante. No caso, por exemplo, a mídia impressa. É a leitura, basicamente. Então, essa forma continua a mesma com o passar de vários anos. Pode mudar as línguas e tudo mais, mas continua a mesma. Você abre um livro, vê um artigo e lê ele. Não tem mistério nisso. É só um exemplo esse. A mídia é a representação do conhecimento de uma determinada forma através de várias tecnologias. É bem isso que eu disse. Existem também várias gerações de educação à distância. Ela não começou do nada. Teve todo um processo que começou, especialmente com a criação da primeira mídia, né? Que
não, eu não chegaria ao ponto de dizer a primeira mídia, com a mídia mais utilizada antigamente e atualmente também é muito utilizada ainda. A mídia escrita, claro. Livros, basicamente. Na primeira geração, é o uso de material impresso, livros. Começou mais ou menos no século XVIII, em que, bem antigamente, se utilizava papiro, pele de animais para escrita, e depois que começou houve a invenção do papel e da prensa de Gutenberg, como cita o nosso livro, a criação de livros decolou, não precisava mais de copistas para copiar os livros, assim por diante. Então, o livro foi reduzido o preço e começou a ter uma grande decolagem e difusão do mesmo. Bom, na primeira geração era o uso de material impresso, distribuição desses materiais pelos correios, e eram feitos cursos de conhecimento básico, ainda estava engateando o processo de ensino à distância. Depois disso, acabou dando um pouco certo e começou a segunda geração, com a criação da televisão e do rádio. Ficou bem interessante. Aqui passavam vários programas de TV, programas de lazer também. Mas programas assim de conscientização pública, por exemplo. Temos hoje em dia programas que falam da dengue, como retirar água, não deixar água acumulada em um lugar. Era a mesma coisa antigamente, mas ainda era começo. Ainda eram apenas cursos suplementares, básicos, como cursos de educação à saúde, e assim por diante. Na terceira geração, começou a ser utilizado o computador para as videoconferências. A internet já estava engatinhando ainda, então a qualidade do vídeo não era muito boa, havia alguns lags e assim por diante. Mas então, com o aprimoramento da internet, chegou a quarta geração, houve uma melhoria nos processadores de computador, melhoria nos sistemas de transferência de dados e ficou muito mais fácil lidar com videoconferências e outras mídias em geral. E a quinta geração é a geração atual. Tem o desenvolvimento da wireless e melhorou mais ainda o processo de transferência de dados com os cabos revestidos que nós temos hoje em dia. Lembrando que em outros países, como Estados Unidos, a internet é bem melhor e mais barata. Aqui no Brasil, o negócio fica um pouco mais complicado. Mas enfim, diferentes tecnologias elas se mesclam para melhorar o ensino à distância. Não tem essa de tipo a era do livro e depois vira a era da computação. Todo mundo só usa computação. Hoje em dia não é bem assim. Essas tecnologias, essas mídias, elas se misturam, fazendo com que elas se interpolem. Elas são usadas ao mesmo tempo. Por exemplo, você lê um artigo na internet. Legal. Você achou um artigo na internet, decidiu baixar ele e imprimir. Aí você leu ele. Ok, você usou duas mídias diferentes, meio impresso, material impresso e internet. Então esse é um claro exemplo. Bom, as origens. Começou pela educação por correspondência, você respondeu às provas, você lia os capítulos determinados pelo material impresso e assim por diante. Eram coisas bem básicas, como eu disse anteriormente, e com o passar do tempo surgiram instituições especializadas no ensino à distância. Bom, com essa engatinhação começaram a ser oferecidos cursos superiores à distância, o que já foi um grande passo. No Brasil também, mas daqui a pouco nós vamos falar do Brasil. Com o surgimento desses cursos superiores, surge a necessidade de criação de polos de atendimento presencial. Ok, é um curso à distância, mas era necessário, às vezes, dependendo das disciplinas, dos cursos superiores, ter aulas presenciais. Então, para isso é necessário um polo de atendimento, em que os alunos iriam ter as aulas, um polo ia ter infraestrutura, ia ser lá que eles iam receber suporte, falar com os tutores, professores, por causa de vários motivos, ou somente para tirar dúvidas, e assim por diante. E surgiu mega universidades a partir disso. Universidades com mais de 100 mil alunos à distância simultaneamente. É um número absurdo. Como o ensino à distância não depende do tempo e nem do espaço, pode transmitir o conhecimento para um número gigantesco de alunos, sem depender de um espaço físico. Não é preciso ocupar uma sala, por exemplo, uma sala de aula, reservar a sala, estar lá no seu horário. Você pode fazer tudo pela casa, como eu estou fazendo nesse vídeo. Bom, o ensino à distância é aprimorado com o uso da internet. Nós vamos ver mais exemplos disso, mas lá no final dessa apresentação, em que vamos falar mais a mídia da internet. E no Brasil, como é que isso aconteceu? Bom, começou com rádio e material por correspondência. Bom, como eu tinha dito antes, começou de um jeito bem básico, era cursos suplementares. Não tem muito mistério nisso. A educação à distância não cresceu muito no Brasil até o surgimento, ou melhor dizendo, a atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Um ano antes do artigo 80 ter sido aprovado, tinha surgido o primeiro curso superior, mas ele não era levado assim tão a sério. Ele não tinha o mesmo reconhecimento dos cursos presenciais. Por causa da expansão da LDB, ela melhora o ensino à distância consideravelmente. O artigo 80 dá reconhecimento ao ensino à distância e muitas outras mudanças fizeram com que o curso à distância, a qualidade dele, se tornasse equivalente ao dos cursos presenciais. Tanto que agora chegou ao ponto em que você pode fazer uma disciplina à distância e pedir equivalência em um curso presencial, caso você for fazer ele. Bom, eventualmente todo esse processo de ampliação do ensino à distância culmina no programa da Universidade Aberta do Brasil. Ele é apoiado pelo governo federal, universidades e prefeituras. Todos esses três fatores e mais, ainda além disso, eles culminaram na realização do programa da Universidade Aberta do Brasil. É um projeto do Ministério da Educação, criado em 2005 e posto em prática em 2006. Ele busca criar um sistema de educação superior à distância de qualidade, interliga municípios sem cursos superiores. Isso facilita muito para pessoas que, por exemplo, vivem no interior, lá não tem faculdade, e a pessoa não tem condição de se mudar para uma cidade que tenha faculdade. Ela acaba ficando sem fazer o curso superior. Então tem essa opção do ensino à distância que integra tudo isso. É um projeto social de desenvolvimento, né? Ele ajuda na melhoria da educação do Brasil, da expansão dela, e atua preferencialmente na formação de professores, que é uma área que está fraca no Brasil, que sempre há uma carência e necessidade, especialmente de bons professores. Professores dos cursos presenciais elaboram e avaliam o curso. Bom, são esses professores que eles corrigem as provas, elaboram a participação dos alunos nos fóruns e assim por diante. Eles fazem todo um acompanhamento. E, claro, tem os polos de apoio presencial no programa da UAB. Eles fornecem essa infraestrutura do curso, que eu já tinha dito isso antes, eles dão suporte ao aluno, cuidam das funções administrativas e recebem os alunos para atividades presenciais. Tudo isso eu já tinha dito antes, acabei adiantando isso. Bom, instituições, cursos e polos presenciais, eles estão interligados. Sim, eles formam toda uma rede. Eu peguei uma figura do livro, né, que vocês com certeza já viram, e eu coloquei ela aqui no próximo slide. Então, basicamente, cada instituição pode oferecer vários cursos. Instituições pode ser, por exemplo, o IFMT, que é um instituto, uma universidade, como a Universidade Federal nossa. Então, ela oferece vários cursos. Cada polo ele recebe vários cursos de várias instituições e cada curso é ofertado em vários polos. Aí, nessa foto que eu coloquei, ela demonstra isso certinho. Por exemplo, no topo lá. A instituição IS1 ela oferece os cursos A e B. E tem o Polo 2, que ele recebe o curso A da primeira instituição e um outro curso da outra instituição. Então, tudo isso forma uma rede que fica interligada. Isso corresponde ao programa da Universidade Aberta do Brasil. Isso tudo é muito interessante, mostra como esse programa foi bem pensado. Houve todo um planejamento pedagógico, um planejamento da infraestrutura para poder realizar tudo isso. Não foi feito do dia para a noite e a concretização disso amplia muito as nossas capacidades de educação. Bom, eu dei uma resumida no primeiro capítulo, ele é mais como uma introdução que explica a origem, ou como que formou o programa da Universidade Aberta do Brasil. Eu podia ficar explicando cada parágrafo detalhadamente, mas isso não ia levar a muito lugar, ia ser um excesso muito grande de informação, então eu peguei as partes mais importantes e estou explicando elas agora. Bom, essa é a segunda parte, é o segundo capítulo, que ele fala um pouco mais das mídias na educação à distância. Bom, esse capítulo foi bem interessante. Ele falou bastante de quais mídias são mais utilizadas, quase nunca são utilizadas na educação à distância, especialmente na UAB. Bom, o que é uma mídia? Eu já tinha dito isso antes, mas eles são basicamente uma forma de tecnologia. Eles são usados na transmissão de conhecimento, e conhecimento não precisa ser apenas conhecimento didático, pode ser qualquer coisa conhecimento. Conhecimento, por exemplo, de como abrir uma embalagem de house, é uma forma de conhecimento. Um conhecimento de física, astrofísica, quais estrelas pairam no norte da noite. Isso também é uma forma de conhecimento. Enfim, existem desde muito tempo atrás as mídias. Mais útil, por exemplo, mais utilizado até hoje é o material impresso que eu disse antes. Alguns exemplos: TV, rádio, smartphones, computadores, internet e assim por diante. Educadores e alunos devem aprender a usar as mídias. Isso não é apenas uma opção hoje em dia, é uma necessidade.
Alunos devem usar essas mídias, materializá-las para ter mais opções no estudo e pesquisa. Isso ajuda muito a ganhar tempo e a melhorar a qualidade do estudo. Professores, eles devem usá-las no ensino. Ao se atualizar, eles podem ensinar de formas diferentes metodologias, usar diferentes mídias para citar exemplos, por exemplo, passar um filme na sala de aula que tem tudo a ver com a matéria e assim por diante. Bom, cada mídia tem suas vantagens, limites e possibilidades, é bem como eu disse. As mídias e suas características. As mídias têm grande utilização em aulas presenciais. No caso, o professor está na sala, ele pode passar um filme, ele pode mostrar um vídeo no YouTube, ou um vídeo em algum site de ciência, trazer um artigo acadêmico que seria um material impresso e assim por diante. Não tem limites praticamente. Também pode realizar criação de projetos em grupo. Isso é muito útil. Por exemplo, o Wikipedia é um aglomerado de conhecimento. Claro que nem sempre verdadeiro, tem muita gente que coloca coisas de bases infundadas, não coloca referências e assim por diante. Mas é um projeto em grupo, basicamente. Todas as pessoas elas se juntam e escrevem um artigo sobre determinado assunto, tem revisores e assim por diante. Bom, didaticamente, pode-se dividir as mídias sem ser o material impresso em dois tipos. Analógicas, que são compostas pela TV e pelo rádio, e a digital. Computador, internet, videoconferência e assim por diante. Vai chegar um tempo que não vai ser mais possível fazer essa diferença. Bom, as mídias elas dependem da qualidade do projeto pedagógico adotado, ou seja, para cada caso do projeto é melhor usar um tipo de mídia. Vai depender muito do projeto pedagógico, especialmente se é do ensino à distância. Ele visa atender às necessidades do aluno e precisa de uma infraestrutura para emitir, transmitir e receber a mídia. No caso, eu não estou falando dos polos de aula presencial, nos polos de atendimento presencial. Mas sim, eu estou falando de, por exemplo, na radiodifusão, um programa de rádio. Aquela torre de rádio, ela emite as ondas e esse meio de conhecimento é transmitido por meio dessas ondas. O rádio, ele recebe as ondas, então ele conta como o receber. Agora vamos falar um pouco da mídia de televisão e vídeo. A televisão é uma mídia em tempo real. Ela não permite a repetição imediata da mensagem e não é muito usada no ensino à distância. O que isso quer dizer? É muito simples. A televisão, você está vendo ela. Está vendo, por exemplo, um programa de física. E você acaba acontecendo alguma coisa no seu ambiente físico, você se distrai por um momento. Aí você volta a ver o programa, você já perdeu uma parte dele. Você não consegue voltar. Você não consegue repetir o programa inteiro desde o começo. Você fala, eu quero rever de novo. Não tem como. Porque você está na televisão. Para fazer isso é preciso ver um vídeo. Ou gravar o programa, no caso. Um vídeo é uma mídia portátil, qualquer mídia que pode reproduzir ele, por exemplo, celular, você grava o vídeo, você pode assistir a hora que quiser, onde você quiser. E permite repetir também o conteúdo. Ele armazena o conhecimento de diferentes mídias, então você vê que o vídeo ele é muito utilizado também no ensino à distância, ao contrário da televisão. No caso da televisão, um dos usos seria difundir as características do ensino à distância, que ainda é muito precário no Brasil. De uma certa forma, muitos estudantes não veem o ensino à distância com bons olhos, mas isso é simplesmente por causa de preconceito e desconhecimento de suas características. Também não corre atrás para saber do que é feito. É apenas críticas. Bom, enfim, sem desviar do assunto, a televisão e vídeo eles têm uma linguagem diferente do livro. Eles são uma linguagem que explora o ver, ouvir, os personagens e mudanças de cenário. Ele mexe com sentimentos e todos esses cenários eles são interligados pelos diálogos, que dão significado a tudo isso. Por exemplo, uma novela. Você está assistindo uma novela, tem vários personagens, várias interações entre eles, às vezes acontece alguma briga, alguma coisa desse tipo, cada um fala o que quer e você acaba ligando tudo e pensa, é uma briga, eles estão se xingando, é por causa de tal motivo e assim por diante. Então você vê que a televisão em vídeo é um meio muito eficiente de difundir o conhecimento, útil na vida real ou não. É uma linguagem concreta e compacta, ou seja, ela é de fácil entendimento, ela não cansa tanto quanto ler. Mas é claro que a leitura tem suas próprias vantagens. Ou seja, a linguagem audiovisual estimula o afetivo antes do lógico. Ele traz à tona nossas emoções. Eles mostram mensagens dinâmicas que espantam o tédio. Mensagens assim que parece que estão se movendo por conta própria. E invocam a criatividade, algo agradável. Agora, a linguagem escrita é diferente, mas nem por isso perde seu apelo. Eles apelam para abstração, ordem e lógica. Isso faz com que evoque um senso de estudo no aluno, faz com que ele queira procurar mais conhecimento, estabelece foco. É muito útil a linguagem escrita, por isso é utilizada até hoje.
O material impresso, ele não será extinto sem assimilado, como eu já disse antes. Ele simplesmente vai ser assimilado. As pessoas vão utilizá-lo, talvez não com tanta frequência devido às novas mídias, mas sempre será utilizado. O material impresso é criado por conteudistas, editores, designers gráficos, etc. No livro ele fala mais sobre isso, sobre cada função deles, mas isso não vem muito ao caso do foco do capítulo, então eu optei só por dar uma citada nisso. No caso, por exemplo, o conteudista é aquele que escreve o livro, escreve sobre os tópicos, escreve o que e assim por diante. Ele permite uma série de vantagens. Ele é flexível, você pode ler a hora que você quiser. Ele é econômico, você não precisa de energia elétrica, não precisa estar no computador, você não precisa ter um computador para poder lê-lo. Ele incentiva a autonomia intelectual, ele possibilita a revisão do material dos estudos, você pode pegar qualquer hora para rever uma matéria, se lembrar do que é. Infelizmente precisa de muito tempo para ser criado, muito planejamento de toda aquela equipe que eu disse antes. Ele é usado para complementar o nosso ambiente virtual de ensino e aprendizado. Cada aluno segue um ritmo próprio, ele pode ler um capítulo inteiro por dia, ou pode ler um parágrafo por dia, dependendo de sua situação. E possibilita a seleção de conteúdo. Você pode ler somente o capítulo 1, porque é a única coisa que você precisa no momento, ou pode ler o livro todo, e assim por diante. Agora vamos para a próxima mídia. Já falamos de televisão e rádio, já falamos de material impresso, e agora é a videoconferência, que é muito popular no ensino à distância. Ele é o que mais se aproxima da aula presencial. É uma conversa entre duas ou mais vias em tempo real. É a transmissão de imagens e sons com uso de recursos adicionais, ou seja, faz uso de recursos audiovisuais. E por isso é muito efetivo mostrar gráficos, fotos, figuras, vídeos em videoconferências também. De uma certa forma parecida com televisão e rádio. Existem dois tipos, o ponto a ponto, que é o mais simples de todos, e que possui menor requisito técnico e de infraestrutura. É uma conversa entre apenas duas salas simultaneamente. Uma sala seria uma tela do computador, pode estar apenas uma pessoa, pode estar 3, e assim por diante. Agora, o multiponto é várias salas simultaneamente, pode ter até uma centena de alunos, por exemplo, conectados para conversar com o professor. Só que isso gera um problema muito grave. Quanto mais alunos existem, maior a complexidade pedagógica e técnica aumenta. Consome também mais recursos. Pode acontecer, por exemplo, a sala cair e assim por diante. O professor ele tem que ser mais dinâmico, porque quando uma pessoa está falando, as outras ficam em silêncio. Mas aí acaba tendo uma interação menor com algumas pessoas. Elas podem ficar desmotivadas para conversar. Então o professor ele tem que ser mais dinâmico, ele precisa falar com elas, puxar assunto com elas, para elas participarem da reunião e assim por diante. É muito utilizado esse tipo nos polos da Universidade Aberta do Brasil. Existem regras que são definidas de antemão. No caso, seria mais uma etiqueta. Por exemplo, não gritar no microfone, esperar sua vez para falar, tentar não falar junto com o outro. Elas são definidas de antemão para aumentar a qualidade da videoconferência e evitar problemas. E por último, nós temos a internet, que é praticamente um meio favorito pela população, por boa parte da população, especialmente os jovens. Por que isso acontece? Muita gente não pensa nisso, mas basicamente é por causa do senso de liberdade. Existem 3 características que fazem com que a internet seja amada por tantas pessoas: autonomia, domínio e velocidade. Autonomia seria a liberdade para pesquisar sobre o que você quiser. Pesquisar, ver vídeos do que você quiser, dos seus interesses, de qualquer coisa. Hoje em dia você consegue encontrar na internet, seja boa ou seja ruim. O domínio é que você pode escolher o que pesquisar, você pode escolher quando pesquisar, você pode escolher fazer o que quiser na internet. Infelizmente, muitas pessoas abusam disso e acabam fazendo o que não devem em redes sociais, como por exemplo Facebook, publicando fotos indecentes e assim por diante, por causa dessa sensação de impunidade que a internet gera. E a velocidade, porque você consegue fazer tudo isso de casa, você consegue fazer isso rapidamente, um piscar de olhos, você consegue postar uma publicação no Facebook, por exemplo. Bom, ela revolucionou o ensino à distância, como esperado, né? Comunicação entre múltiplas vias,
como a videoconferência, ela supera o tempo e espaço, você pode usar a internet em qualquer lugar que tenha uma conexão. E desde o surgimento da World Wide Web, esses servidores da internet eles têm rodado pelo mundo inteiro, que permite com que você acesse ela a qualquer lugar e praticamente em qualquer hora. É praticamente uma situação perfeita. E possibilita também a criação dos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Por exemplo, que o Moodle, que muita gente acessa todo dia, que precisamos postar as atividades das semanas, postar conversas nos fóruns e assim por diante. E por último, nós podemos falar um pouco do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Que no caso é o nosso querido Moodle. É um sistema que integra diferentes ferramentas virtuais. Integra um chat, integra um fórum, que lembra um pouco do falecido Orkut, integra um conjunto de dados de vídeos, né? Vários vídeos disponíveis lá, inclusive que o professor passou na semana passada, muito interessantes, por acaso, assim. Organiza material didático, disponibiliza eles para download e para leitura imediata também, no próprio navegador, permite interação entre alunos e professores, integra múltiplas linguagens e recursos. No caso de linguagens, eu não estou falando de português, inglês e assim por diante. Como eu expliquei anteriormente, linguagens, por exemplo, a escrita. A escrita envolve uma linguagem diferente, de foco, de leitura, de lógica. Você está lendo lá, não tem nada de assim, é muito difícil acontecer de você ficar rindo, por exemplo, enquanto lê. Agora, outro tipo de linguagem é a linguagem de televisão, de rádio, de vídeos, em especial, que tem, por exemplo, no Moodle. Você está vendo, ele evoca várias emoções, vários interesses também, invoca criatividade, abstração. É desses tipos de linguagens que eu estou falando. Ele supera as barreiras da sala de aula, no caso é uma sala de aula virtual. Facilita a hipertextualidade, que no caso é atividades conjuntas para gerar um mesmo resultado. No caso, o resultado sendo, por exemplo, todo mundo trabalha uma parte de um programa para criar um software novo. Bom, flexibilidade, você pode acessar ele onde você quiser, tendo a internet. E é isso, nós chegamos ao fim da apresentação. Então, muito obrigado para vocês que assistiram. Espero que tenha sido do agrado de vocês. E boa noite, viu?